ter um animal na última semana de terminação, né? E não assegurar a condição de bem-estar animal dele dentro da instalação e que talvez isso possa levar ele a uma mortalidade, né? A perda desse animal, olha o esforço que eu tive na originação do animal até o final, né? Então, agride muito mais, né? Porque todo recurso de grão, recurso de cuidado, recurso de instalação, esforço humano, tudo se perde lá no final. Então, talvez agrida mais, né? Por isso que eu falo. Então, assim, cada etapa tem a sua importância e tem as suas demandas específicas para assegurar o bem-estar animal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocast. Eu sou a Inês Andretta e é sempre muito bom estar com vocês por aqui. Nosso convidado de hoje é uma pessoa com muita coisa legal para compartilhar. Nós estamos recebendo hoje o médico veterinário Vamiré Luiz Sens Jr. E, Vamiré, eu sei que tua agenda é bem corrida, então muito obrigada por ter encontrado um tempinho na tua agenda para estar aqui e dividir muito conhecimento com a gente. Obrigado, Inês, obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade de estar participando junto com vocês e contribuindo aí com o Suinocast. Muito bem. Eu tenho certeza que muita gente já conhece o Vamiré, né? Quase dispensa apresentações, mas por rotina aqui, né? Eu vou fazer uma introduçãozinha bem rápida, bem resumidinha, né? O Vamiré, ele é médico veterinário, é especialista em gestão de processos e pessoas, tem MBA em agribusiness, é mestre em bem-estar animal, tem alguns anos já na agroindústria e, com certeza, muita vivência em suinocultura, muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Então, muito obrigada de novo, Vamiré, pelo teu tempo. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria te convidar, eu sei que eu já fiz uma pequena apresentação, mas conta para a gente um pouquinho da tua trajetória assim, no mundo dos suínos, como é que eles entraram na tua vida e como é que você chegou nesse ponto da tua carreira, né, trabalhando com bem-estar, com sustentabilidade. Bom, Inês, assim, eu sempre fui um apaixonado pela suinocultura, né? Meu pai é veterinário, tem origem na suinocultura também, então desde criança eu convivi muito com a suinocultura e criei muito carinho e muito amor, né, por esse setor, né? Então acabei fazendo medicina veterinária, me envolvi desde a época da faculdade, né, com os processos de suinocultura através dos estágios, enfim. Acabei me formando e quando me formei eu tive uma oportunidade de fazer um estágio numa agroindústria na cidade de Concórdia, né? E acabei fazendo um estágio profissionalizante num frigorífico de suínos, né? Na época batia 3.600 suínos por dia e eu acabei fazendo estágio no setor de recebimento, abate, evisceração e processamento de envoltórios na triparia, né? Trabalhei lá por um período fiz o estágio, acabei sendo efetivado, trabalhei por um período de 1 ano e meio, 2 anos, depois acabei migrando para a agropecuária. E na agropecuária fui trabalhar diretamente no fomento de suinocultura, né? Fiz trabalhos no fomento, diretamente com a extensão rural, né? Atendi região, depois fiz a parte de sanidade, né? Na agropecuária, depois acabei passando pelo processo de supervisão, né? Acabei assumindo uma equipe, trabalhando junto com o time, depois fui para a parte de trabalhos corporativos já, né? Se envolvendo com mais unidades, e aí acabei migrando para uma cadeira de sustentabilidade, né? Então comecei a olhar para essa parte da suinocultura com um olhar mais amplo, mais multidisciplinar, né? Olhando e tentando enxergar as interfaces aí que se tinha, né? Então olhando um pouco para a questão de produção, para a questão de produtividade, eficiência, remuneração, custo de produção, gestão do meio ambiente,
bem-estar animal, né? E nos últimos momentos, dando uma olhada aí para a parte propriamente do ESG, né? Olhando um pouco para toda essa questão do social, né? Do social, então, desde a segurança no trabalho, ergonomia, qualidade de vida do produtor, né? Até temas mais complexos como o bem-estar animal. E como o bem-estar animal ele é percebido pelo cliente, pela sociedade, né? E quais as responsabilidades de quem tem a tutela do animal para entregar qualidade de vida para os animais, né? E qualidade de produto para os clientes aí e para todos os elos da cadeia produtiva, né? Nesse sentido. Então, foi um pouco de maneira muito compacta, foi um pouco do que eu acabei navegando durante todo esse período, né? São aproximadamente 20 anos, onde teve muita interface aí entre os processos de sanidade, genética, produção, equipamentos, né? Nutrição, enfim, bastante tema aí que traz uma bagagem bem interessante aí para a gente conversar. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Alltech potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.alltech.com.br e saiba mais. Muita bagagem, é difícil até de saber para que rumo a gente leva a nossa conversa, né? Porque todas essas áreas que você mencionou são áreas que gerariam conversas, podcasts. Particularmente, eu acho que você comentou, né, do bem-estar animal, e é interessante, acho que de repente podemos começar por ele, assim, porque esse é um tópico, como você mesmo comentou, muito complexo, né? E que, enfim, a gente tem essa cobrança importante, tem as normativas, tem tudo isso, mas ele é bastante desafiador, né? Às vezes, algumas pessoas conhecem mais os conceitos, outras pessoas não entendem muito ali da prática, da aplicabilidade dele, mas parece que todo mundo dá um pouquinho de pitaco nessa área, né? Eu vou te fazer uma pergunta para a gente iniciar aqui a conversa, que eu acho que talvez seja uma pergunta que você ouça com bastante frequência, assim. Dá para aplicar os conceitos lá que a gente vê nos livros, né, a coisa teórica no dia a dia de uma atividade que é tão intensiva quanto a suinocultura e numa empresa tão grande quanto a empresa que você atua, né, tem atuado, é bastante desafiador, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente transpõe do conceito para a prática no bem-estar? Bom, Inês, assim, ó, eu sempre falo assim, eu sou de uma geração que começava o dia de manhã discutindo assim, ó, vamos fazer bem-estar animal, né? E parecia que parava o mundo para praticar o bem-estar animal. E, na verdade, o que eu costumo dizer é que lá atrás não se tinha uma consciência tão grande e talvez um conhecimento tão vasto sobre o bem-estar animal, né? E o bem-estar animal nada mais é do que você cuidar bem do animal, né? E dar qualidade de vida para ele. Assim como a gente quer qualidade de vida, a gente também tem que oferecer qualidade de vida do animal enquanto ele está sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, que ele tenha uma vida digna durante a passagem dele até o momento que ele cede a vida dele para nos alimentar, né? Então, quando a gente vai olhar para os livros trazem para nós a questão dos 5 domínios do bem-estar animal, né? Que o animal ter uma boa nutrição, né? A gente conseguir dominar o ambiente que o animal está lá, né? Garantir para ele que ele tenha saúde, tá? E que ele consiga ter um ambiente onde ele expresse seus comportamentos. Se a gente conseguir garantir isso tudo, a gente vai garantir um estado mental positivo do animal, que quer dizer o seguinte, você vai ter um animal feliz, né? Então, durante o processo, se esse animal ele tem uma boa nutrição, né, uma nutrição que deixa o organismo dele de maneira equilibrada, bem nutrido, né, ele vai estar saudável, né? Eu vou estar oferecendo para ele e isso é muito muito comum dentro das agroindústrias, dentro das cooperativas, enfim, quem trabalha com produção. Por quê?
Porque eu oferecer para ele uma nutrição adequada é eu oferecer para ele os ingredientes necessários para aquele momento da vida que ele se encontra. O leitão tem um tipo de nutrição, né? A fêmea tem um tipo de nutrição, o animal em terminação tem outro tipo de nutrição, né? Então, eu estar comprometido é oferecer para ele os alimentos de acordo com a fase que ele se encontra, né? Mas não só isso, né? Além de eu oferecer o alimento, eu também tenho que estar muito sensibilizado com a fase que ele se encontra. Eu vou dar um exemplo que eu costumo falar bastante nas minhas abordagens, né? E principalmente quem é pai ou quem é mãe vai me entender melhor, né? Quando a gente tem, por exemplo, um leitãozinho que está mamando na mãe, né? E ele vai passar pelo processo do desmame, ele está numa dieta que é uma dieta líquida, ele está só tomando leite, né? O leite materno, né? Mas quando a gente vai fazer o desmame desse leitão e vai levar ele para a fase da creche, não é simplesmente eu oferecer para ele uma ração que vai atender a expectativa nutricional, das exigências nutricionais de um leitão, mas é também prestar atenção nas questões físicas desse alimento que eu estou dando para ele, o estado físico. Quer dizer, vamos lá, um neném, quando está no colo da mãe e ele vai começar a mudar a dieta dele, ele passa por rapinha de fruta, ele passa por frutas amassadinhas, papinhas, né? Ele passa por mingau. Depois disso, ele passa por uma comida, uma sopinha com um pouco mais de líquido e um pouco mais de sólido, que ele vai tendo as percepções. Isso tudo é uma adaptação nutricional que eu estou fazendo para esse bebê. Mas agora, se a gente olhar para um leitão, por exemplo, a gente tem que ter o mesmo nível de sensibilidade, né? Então, para os leitões que são mais leves, que são que não estão com toda o seu desenvolvimento acelerado e à frente, eu tenho que propor para ele condições para reduzir o estresse do desmame. Então, eu vou oferecer papinha, eu vou pegar a ração, eu vou molhar a ração, eu vou fazer um mingau. Se possível, eu vou oferecer esse mingau com uma água aquecida, né? Para que realmente esse momento que eu estou fazendo o desmame, eu garanta a qualidade de vida, bem-estar animal para os leitões. Ele vai passar por esse momento de adequação com o menor estresse possível, né? E eu vou garantir que esse menor estresse seja refletido em melhor saúde, né? Quer dizer, os leitões vão ficar menos doentes, o sistema imunológico vai continuar elevado, eles vão continuar bem protegidos, provavelmente vai reduzir muito a questão de diarreia, perda de peso, né? Então, quer dizer, eu consigo, com manejos, com uma dieta adequada, né, assegurar que ele vai conseguir ter condições de sobrepor todo o estresse com muito bem-estar animal, né? Então, é um pouco disso que a gente tá falando. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Uma outra coisa, um outro ponto que eu falo, né? Toda vez que, de novo, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? Quando você leva o seu filho quando ele vai entrar nas creches ou na escola, né? E que ele não teve muito contato com outras crianças, a gente tem um momento de equalização sanitária, né? Ele começa a ter contato com as outras crianças, começa a ter gripe, às vezes passa por momentos de vômito, de diarreia, né? Por quê? Porque ele tá sofrendo contato com vários contaminantes diferentes. Isso acontece também com os leitões, né? Como que a gente consegue reduzir isso? Oferecendo um ambiente de qualidade, um ambiente limpo, né? Então, eu vou colocar meu filho aonde? Eu vou colocar meu filho num ambiente limpo, numa sala limpa, numa sala que foi desinfetada, né? A mesma coisa a gente tem que pensar com os animais, né? Bem-estar animal é você colocar o animal num ambiente limpo, num ambiente agradável,
livre de sujeira, que não tenha umidade, né? Um ambiente que forneça a temperatura ideal para aquela fase do animal. O leitão, quando ele é pequeno, ele não tem condição suficiente de produzir o seu próprio calor. Igual o neném. O neném, a gente pega o neném, o que a gente faz em dia de frio? A gente agasalha ele, né? Os leitões, a gente tem que ter a mesma percepção. Eu preciso cuidar do ambiente, porque cuidar do ambiente é dar bem-estar animal. O que a gente faz? A gente tem fornalhas para aquecer, botar calor para dentro das instalações, né? A gente tem cortinados duplos que vedam as instalações para que o calor dos leitões não saia de dentro da instalação e vá para a rua, né? Porque quanto mais calor ele perde, mais estresse ele sofre, pior para a imunidade, maior queda da imunidade, e é onde as doenças aparecem. A gente não quer isso, porque a gente é inimigo das doenças, porque a gente é a favor do bem-estar animal, né? Então, quanto mais a gente vai fazendo essas correlações entre qualidade de vida dos humanos e qualidade de vida dos animais, a gente vai vendo que faz muito sentido, né? E tem muita coisa bacana para a gente fazer no dia a dia, para a gente aplicar, para a gente pensar com bastante sinergia nos conceitos e nas práticas, porque o bem-estar animal, ele é, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, quando você consegue desenvolver um nível de sensibilidade e entendê-lo melhor, você vê que no dia a dia é muito fácil de praticar, né? Às vezes as pessoas acabam pensando que o bem-estar animal ele acaba envolvendo muita tecnologia, é algo que é muito complexo de se executar. Não, né? Um piso aquecido tem muito bem-estar animal. Uma água limpa, né, Inês, oferecida para os animais, uma água filtrada, uma água clorada, uma água de qualidade, tem muito bem-estar animal ali, né? Então a gente precisa realmente garantir as questões básicas para garantir o bem-estar animal e a qualidade de vida deles nas nossas instalações. Muito legal, muito legal. Você falou em sensibilidade, né? Isso acho que é a chave, né? Ter essa percepção, assim, de quantas coisas no dia a dia da granja já são feitas, inclusive, né? Pensando nessas, né? Em aumentar a produtividade, sim, mas no mesmo caminho também melhorar a vida desses animais. Exatamente. Sabe, Valmiré, eu tenho uma coisa comigo, assim, sobre bem-estar, que eu acredito muito que a gente já faça muito e que a gente comunique ainda pouco para as pessoas que são de fora mesmo da suinocultura, ou às vezes de longe, inclusive, do agro, né? Eu percebo muito isso nos alunos que são aqui de Porto Alegre, nascidos e criados dentro de uma cidade, que muitas vezes tem essa desconexão assim, com o campo. Essas pessoas muitas vezes têm uma percepção muito, não sei, não vou dizer errada, mas parcial, né, do que é feito dentro da suinocultura. E a suinocultura, por questão de biosseguridade, por tudo isso, ela é fechada, ela tem que continuar desse jeito, porque isso é importante, inclusive, para o bem-estar dos animais. Mas à medida que a gente fecha, às vezes as pessoas passam a enxergar isso como está escondendo algo que está sendo feito lá dentro, né? Ou, enfim, por desconexão, não sabem como é feito o cuidado com os animais. Valmiré, como é que a gente pode mudar um pouco disso, né? O que tem sido feito para isso e como que a gente pode, talvez, comunicar melhor, né? O que já é feito para o bem-estar dos animais. É muito legal a tua pergunta, tá? O que eu entendo, assim, eu acho que essa transformação ela já está acontecendo, tá? Primeiro, existe a demanda, onde a sociedade quer entender mais sobre isso e quer, de fato, algumas pessoas querem participar disso, e o consumidor, ele quer, quando ele ele decide por um alimento, né? Ele também está decidindo por um conceito de produção desse alimento. Então, ele quer saber como que ele foi produzido, qual foi o processo, se ele foi eticamente correto, né? E esse eticamente correto pode ser com a sociedade, pode ser com o meio ambiente, com o planeta, enfim, né? De várias formas. Como a gente não consegue levar todo mundo para dentro do processo, de fato,
a gente acaba ficando limitado, né? Mas o ideal seria, tá? Mas hoje a tecnologia permite aproximar, né, esses públicos e levar imagens, levar videoaulas, enfim, de várias formas, tá? Mas o que eu observo é que nos últimos momentos, principalmente nos últimos 4 anos, com toda a visibilidade que se deu para o ESG, né, isso começou a ser abordado de uma forma diferente, tá? E como? Né? Imprimindo mais transparência dos processos, tá? Então, o que acontece? Hoje, para as empresas serem bem valorizadas, elas têm que ter ações práticas de ESG aplicadas no processo, e uma delas pode ser o bem-estar animal, né? Ou a própria agenda de descarbonização, né? Mas o mercado financeiro está avaliando as empresas com relação aos níveis de aderência às boas práticas de produção, certo? E como que essas empresas estão dando transparências para isso, para de fato gerar esse entendimento, né? E as empresas, por sua vez, estão cada vez mais assumindo compromissos públicos, né? Para que estes compromissos públicos ganhem visibilidade e passem a ser acompanhados pelos fornecedores, pelos parceiros e pelos consumidores. Quer dizer, então, aquilo que muitas vezes na questão da qualidade total, as empresas eram auditadas por missões, por auditorias externas. Hoje os clientes eles não querem ir diretamente no processo e checar lá se está fazendo, se não está fazendo, se está cumprindo o padrão. Não. Eles querem acessar todas essas informações na página da empresa, na internet, e através de uma rápida leitura, através da rápida visualização dos processos, eles querem ter entendimento pleno de todas as práticas que existem na companhia. Quer dizer, em bem-estar animal, se os animais estão em ambiente enriquecido, se os animais estão sofrendo abate humanitário, se a empresa tem políticas de bem-estar animal, políticas de uso de antibiótico, né? Eles não só querem saber se tem, como eles querem saber qual que é o percentual de adesão e qual foi a evolução dos últimos anos com relação às práticas, né? Um exemplo muito claro sobre isso foi a questão da gestação coletiva, né? A transformação das gestações individuais em baias coletivas nas matrizes suínas, né? A gente teve várias empresas que assumiram compromissos públicos e que anualmente prestam conta, né? Gerando toda essa transparência da evolução, tá? Então, eu acho que é uma nova forma de se comunicar, né? Que está gerando essa conexão com os consumidores, né? Com o terceiro setor, e que tem funcionado muito bem para aproximar e dar presença também dessas boas práticas aí da porteira para fora da companhia, né? Porque da porteira para dentro, quem está no dia a dia do processo sabe o que é feito, sabe quais são as frentes, as diretrizes, que está se evoluindo e se desenvolvendo muito, né? Mas quem está fora não consegue ter muito essa percepção. E eu entendo que essa nova leitura de ESG com esse mercado da transparência, dando visibilidade para a evolução dos processos, aquilo que as empresas estão comprometidas em entregar, vai gerar uma percepção maior, né, e uma credibilidade muito grande com os consumidores. Legal, muito bom. Essa conexão ela é importante, né? Ela acontece em vários momentos, mas quanto mais a gente conseguir realmente, né, colocar essa transparência, acho que é melhor. Muito, muito bacana. Que eu gosto de dizer que, assim, olha, nas agroindústrias, por exemplo, né, os animais eles acabam tendo muitas vezes maior qualidade de vida do que muitas pessoas, né?
Todos os animais que estão na agroindústria, eles têm plano de saúde, né? Eles têm veterinários focados, cuidando, monitorando a saúde deles, né? Quer dizer, eles acompanham não só dos animais que, porventura, ficaram doentes, mas os animais que também estão manifestando algum tipo de sintoma clínico, né? Sinal clínico, que pode dar a entender que ele vai ficar doente, para a gente tentar ser o mais proativo possível, né, e mitigar qualquer tipo de sofrimento de maneira antecipada dos animais. Isso é muito bem-estar animal, né? Todos os animais têm uma equipe de nutricionistas vocacionadas para ele. Quer dizer, a gente tem nutricionistas de creche, a gente tem nutricionistas de terminação, a gente tem nutricionistas de matrizes em reprodução, né? E até dos machos em centrais de sêmen, tá? Então, não saberia dizer quantos por cento da população hoje tem um nutricionista vocacionado, mas os animais têm, né? Nós temos especialistas voltados para estudar as tecnologias e os padrões construtivos dos modelos de galpões, de alojamentos, né, para que os animais eles fiquem confortáveis e consigam realmente expressar os seus comportamentos naturais, né? Por quê? Porque a gente entende que oferecendo tudo isso para eles, eles conseguem expressar as suas máximas capacidades ou técnicas, né? E vão performar muito bem, né? Então é muito importante a gente ter essa leitura, porque ter o entendimento de que eles realmente têm essa robustez toda no dia a dia deles é algo que, de fato, supera, né, a qualidade de atenção ou de assistência de muitas pessoas, né, no dia a dia. Ai, com certeza. Sabe que eu estava pensando exatamente isso, Vamiré, quando você comentou da água clorada. Eu pensei, no meio rural, quanto por cento das pessoas, eu não faço a menor ideia, mas quanto por cento das pessoas no meio rural têm acesso à água clorada? É provavelmente um número muito baixo, né? Até a questão de tratamento de dejetos, de efluentes, enfim, também no meio rural, quantas casas, né, não têm acesso, quantas famílias não têm acesso a isso? E os suínos estão lá com isso, garantido para eles. O próprio acesso ao alimento, né? O acesso ao alimento à vontade, de boa qualidade, né? Então, é algo que leva muita qualidade de vida para os animais, né? Com certeza. Na verdade, a minha dúvida era se tem alguma fase na suinocultura que é mais difícil de aplicar as questões do bem-estar, porque a gente acaba falando bastante, ou talvez as pessoas de fora da suinocultura até olhem para algumas fases específicas, como a gestação, por exemplo. Mas tudo que você comentou sobre o desmame, por exemplo, são coisas que pessoas bem de fora da suinocultura talvez não deem tanta atenção, né? Eu não sei se, na tua opinião, tem uma fase que ela é mais crítica, assim, que a gente precise olhar mais, ou se não, na verdade, o bem-estar está em cada etapa, em cada ação que você faz dentro do sistema. Eu não sei, é mais uma opinião mesmo tua a respeito disso. Eu acho assim que nas diferentes etapas você tem demandas específicas de cuidados de bem-estar animal, né? Dependendo da etapa, ela pode te agredir mais ou menos com relação às perdas de eficiência pelo fato do não atendimento de bem-estar animal, né? Ele pode ser mais crítico ou menos crítico. Por exemplo, né? Uma matriz que não tem o seu bem-estar animal assegurado é uma matriz que talvez não produza leitões, ou produza um volume muito pequeno de leitão, e talvez isso inviabilize, né, a atividade, tá? Mas também você por exemplo, ter o esforço da matriz, ter o esforço do leitão, ter um animal na última semana de terminação, né, e não assegurar a condição de bem-estar animal dele dentro da instalação, e que talvez isso possa levar ele a uma mortalidade, né, a perda desse animal,
olha o esforço que eu tive na originação do animal até o final, né? Então, agride muito mais, né? Porque todo recurso de grão, recurso de cuidado, recurso de instalação, esforço humano, tudo se perde lá no final. Então, talvez agrida mais, né? Por isso que eu falo. Então, assim, cada etapa tem a sua importância e tem as suas demandas específicas para assegurar o bem-estar animal, tá? Com relação ao manejo, eu não vejo níveis de dificuldades diferentes, tá? Talvez o que você tenha que ter é níveis de sensibilidade diferente para entender qual que é a importância daquele cuidado para aquele indivíduo naquele momento. Para a fêmea no momento que ela está entrando no cio, né? Ou para a fêmea no momento que ela está entrando no trabalho de parto, né? Ou para o leitão que nasceu e precisa ser aquecido para ter energia para poder mamar o suficiente, né? Ou no desmame, né? Então, assim, cada um tem um nível de sensibilidade que você tem que cuidar muito, tá? Agora, o que eu acho que é mais desafiador no cenário da suinocultura atual é que a gente vem de uma suinocultura que é uma suinocultura que lá, talvez há 50 anos atrás, foi uma suinocultura que despontou para um mercado de exportação, onde teve que, num curto espaço de tempo, aumentar a sua escala de produção para conseguir diluir custo, para atrair competitividade. E neste movimento de ampliar a escala, de sair de 30 fêmeas para 100 fêmeas, depois para 300, para 500, para 1.000, né, fêmeas, muitas propriedades acabaram fazendo adequações em cima de adequações das suas instalações, né? E isso traz um nível de complexidade maior quando você vai olhar para as questões de bem-estar animal. Um exemplo é a adequação das gestações individuais em baias coletivas, né? Hoje a gente tem granjas que elas não têm como migrar se elas não tiverem perda de inventário de fêmea, porque simplesmente elas não têm a disponibilidade de área terrestre para, né, aquela fêmea que ocupava 1 metro 0,2, 0,3 por cela, por fêmea, hoje que tem que ocupar 2,2, né? Quer dizer, vai precisar de mais área. E as propriedades que não têm área para se adequarem vão ter que reduzir plantel. Talvez reduzir o plantel traga uma limitação de margem financeira, econômica para a propriedade que talvez inviabilize o sistema. E aí sim, a gente vai falar de níveis de complexidades diferentes para as propriedades e que talvez vai migrar num nível de sensibilidade social, né? Que é passar pelo campo e garantir que, aquela pequena propriedade que garante o sustento de uma família, quando ela vem fazer essa adequação, reduz o inventário, mas aí já não sustenta mais a família. Talvez sustente 2 pessoas da família, as outras vão ter que buscar outra fonte de renda, né? Então, isso para mim é algo mais complexo, tá? O outro ponto é que as questões que sempre acabam culminando num investimento financeiro para fazer uma adaptação, elas são mais desafiadoras também. Por quê? Porque o bem-estar animal não necessariamente ele tem que entregar uma maior produtividade ou um gap de captura de eficiência muito grande. Porque tem granjas que, por exemplo, tem uma eficiência fantástica, né? Mas tem oportunidade no enriquecimento, né? O enriquecimento vai ter um desprendimento de recurso para poder colocar lá, mas talvez não vai ter um impacto tão grande no resultado, porque o produtor, com o manejo dele, ele consegue equilibrar, né, esse ambiente, né, essa instalação, e os animais acabam manifestando o comportamento deles de outras formas, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, porque são desafios, sim, né?
E a suinocultura, ela traz ainda esse lastro muito grande da suinocultura convencional, né, que a gente vai ter que fazer um esforço maior para conseguir harmonizar todas essas frentes. É interessante. E uma diversidade, né? Cada propriedade é um caso único, né? Nessa separação. Né? Mas bem interessante essa abordagem toda que você fez, porque muita gente coloca o bem-estar aqui numa caixinha, a produtividade nessa outra caixinha e a sustentabilidade na outra caixa ainda, né? E as coisas todas estão juntas. Eu acho que é um pouco do que o ESG está fazendo a gente discutir, né? Tá tudo interligado. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em SLAT. Para até a gente já ir encerrando a nossa conversa, que está muito boa, mas né, como que a gente conecta tudo isso? Né? Elas são conectadas, não tem como separar. Vou falar de bem-estar e vou deixar as outras áreas de lado. E a sustentabilidade, sendo uma dessas cobranças, entre aspas, né, um desses debates importantes que a gente está tendo, também está associada com o bem-estar de várias formas. Sim. Na década de 90, eu acho que foi a grande reforma que a suinocultura ela sofreu, né? E sem saber, naquela época se praticou muito ESG na suinocultura, que foi quando as empresas começaram a olhar para as pequenas propriedades que tinham 4 fêmeas, 6 fêmeas de ciclo completo, né? Que não geravam renda para aquela família, né? Também não permitia o crescimento e não permitia a entrega uma entrega maior de qualidade. O que eles fizeram lá atrás? Eles passaram na agropecuária inteira, no campo inteiro, começaram a olhar assim, que família, que propriedade, que perfil, né, que se tinha em mãos e como que ele ficaria mais competitivo, né, na produção de suínos. E aí se elegeu os produtores não só não mais de ciclo completo, mas os produtores que poderiam ser produtores de creche, né, produtores de terminação e produtores de leitão. Quer dizer, a gente olhou para as famílias e tentou identificar qual era o perfil que se tinha lá, qual era o potencial da propriedade, como é que a gente poderia aumentar a escala, especializar o trabalho que estava sendo feito lá, né, atribuindo maior qualidade para o processo, atribuindo melhor cuidado, mais bem-estar animal e atribuindo também desenvolvimento da comunidade, né? Levando desenvolvimento, levando rentabilidade e garantindo emprego para muita família no interior, né? O interior ele se transformou muito, né? Se transformou muito a ponto de que hoje a gente tem cidades no interior que tem um nível de desenvolvimento humano comparado às cidades do litoral, né? E a gente costuma dizer o seguinte: quem que leva desenvolvimento para o interior? É a agropecuária. Né? E isso já começou lá atrás. Claro, a gente não tinha um nível de maturidade e sensibilidade para entender que isso seria o nosso ESG, né? Mas vamos lá. Foi trabalhado com muita política, muita governança, né? Regras, padrões, procedimentos, né? Se trabalhou muito o S, né? Com muita responsabilidade, dando, né, uma perspectiva de futuro para as gerações que vieram a partir dali, para as que lá estavam, né? E se trabalhou muito com a questão de meio ambiente, que é o quê? Que é a otimização dos recursos naturais. Se a gente olhar a conversão alimentar que se tinha naquela época até os momentos atuais, né, teve muita área aí que deixou
de sofrer pressão de desmatamento, né? Teve muito grão que foi otimizado, muito recurso hídrico otimizado, né? E que vai em linha com toda essa agenda de descarbonização, né? Quer dizer, quantos CO2 eu acabo emitindo para produzir 1 quilo de carne, né? Se a grande maioria da emissão de CO2 vem do grão, e hoje a gente trabalha com conversões aí na casa de 2, né? E lá no passado era 4, quer dizer, a gente reduziu pela metade a emissão de carbono só na parte dos recursos naturais, né? Então isso é uma agenda muito importante, muito relevante, e que o bem-estar animal ele está extremamente inserido de maneira multidisciplinar e fundamental para garantir a sustentabilidade de todo esse processo, né? De outra forma, a gente não consegue garantir nem qualidade e nem um produto saboroso aí na mesa de todos os consumidores, né? Muito bem, muito legal. A gente tem trabalhado um pouquinho com análise de ciclo de vida e ela é um convite muito legal para a gente olhar o ciclo, né? As coisas não acontecem numa etapa, né? Tá tudo interligado, Eu acho que a análise de ciclo de vida, né, é mais uma questão ambiental, mas você comentou também, né, essa questão das pequenas propriedades, né, de você tornar essas propriedades viáveis, né? Isso é uma coisa tão bonita que a suinocultura já faz há tanto tempo e que talvez agora a gente esteja aprendendo a comunicar isso, né? A falar, olha, como se disse, a gente já fazia e a gente não percebia que era ESG. Né? Muito legal. Vamiré, última pergunta, prometo que paro depois disso. Mas, olha, eu trabalho dentro da universidade, né, formando os alunos e eu percebo que muitos têm interesse pela área de bem-estar, muitos mesmo. Mas alguns têm, talvez, medo, né, a questão de empregabilidade ou até a questão de quanto a universidade está sendo capaz de formar eles nessa área, porque ela é uma área que, enfim, é mais recente, né, se a gente pensar em relação a outras. Se eu te pedisse uma dica para esses alunos, assim, que dica seria essa? Como que eles conseguem colocar mais no currículo deles essa questão de bem-estar e de sustentabilidade, que são demandas super importantes e que vão ser cobradas deles logo em seguida, depois da formatura? Olha, Inês, eu diria o seguinte, né? Que cada vez mais a gente precisa do profissional multidisciplinar, né? E que cada vez mais a gente precisa de que os conceitos eles estejam interligados e que a gente tenha as diferentes sensibilidades para conseguir identificar quando aquele conceito ele acaba entrando no nosso processo, porque neste momento a gente precisa chamar atenção e dar visibilidade para ele, tá? Porque senão parece que fica uma conversa muito lúdica e a gente acaba não tangibilizando isso, né? Quando a gente traz essa percepção e consegue fazer esses links, né? Tudo fica mais rico, tudo fica mais relevante e tudo ganha mais espaço para se trabalhar, tá? Eu acho o bem-estar animal uma cadeira fantástica, né? Ela é motivadora, tá? Ela tem uma oportunidade enorme, né? E eu acho que o bem-estar animal ele está garimpando seu espaço nas outras agendas, né? O bem-estar animal ele nunca foi tão falado em agendas de nutrição, em agendas de sanidade, em agendas de empresas de equipamento, em agendas de empresas de tecnologia da informação, né? Em agendas de ESG, nossa, talvez seja uma das mais faladas, né? E agora em agendas de descarbonização da cadeia, tá? Então, e claro, isso tudo depende das pessoas, né, para conseguirem puxar esse espaço. E eu vou dizer para você também que um dos pontos importantes também é o bem-estar animal atribuído aos animais
dentro das lideranças de quem coordena estas cadeias produtivas. Por quê? Porque cuidar bem das pessoas também, os gestores de gente que cuidam bem das pessoas e que estas pessoas, por sua vez, cuidam bem dos animais, acabam também emitindo um nível de bem-estar animal maior para dentro das instalações, né? E isso acaba retroalimentando o sistema e aumentando o nível de atendimento e de eficiência, né? Então, o que eu diria para os seus alunos de maneira resumida? É uma baita de uma oportunidade. É uma baita de uma oportunidade, sim, sem sombra de dúvida. Que legal, que legal. Vou repassar. Muito bom, Wamira, que conversa boa. Aprendi um monte, acho que quem nos seguiu até aqui também, uma conversa muito rica, muita informação. E obrigada, Wamira, porque eu sei, de novo, que a tua agenda, ela, difícil encaixar um tempinho e você compartilhar tempo com a gente, compartilhar tanto conhecimento, foi muito bom pra gente. Obrigada. Obrigado você, Inês, obrigado aí pela paciência e pela companhia. Também gostei demais da nossa conversa, né? E obrigado também a oportunidade pelo Suinocast, eu fico à disposição, né? Espero contribuir em outras vezes. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Muito obrigada, um abraço a todos que ficaram com a gente, muito obrigada e até a próxima.